Bom dia, muito obrigada por terem vindo. O meu nome é Teresa Chambel, como a Patrícia já disse, eu sou arquiteta paisagista e também sou diretora da revista Jardins, por isso trouxe uma revista Jardins para cada um de vocês. O grande objetivo deste workshop é que saiam daqui com muita vontade de jardinar, mesmo em pouco espaço, com pouco tempo e com pouco dinheiro. É um bocadinho o objetivo do meu workshop. Eu peço-vos que interrompam sempre que quiserem, não é? Para não guardarmos as dúvidas todas para o fim, é mais fácil, à medida daquilo que eu vou falando, irem colocando as vossas questões. Vou começar de uma... O workshop está organizado de uma maneira, eu vou explicando um bocadinho tudo o que é preciso para ter plantas, não é? Para cultivarmos, depois as plantas, falar um bocadinho sobre as plantas e depois explicar-vos como é que se fazem algumas técnicas de sementeira, de plantação, enfim, por aí fora. Para ficarem aqui numa hora e meia, que não é muito tempo, um bocadinho com um panorama geral de como é que se começa a jardinar. É claro que todas as técnicas e tudo aquilo que eu vou falar para uma varanda e para um terraço é exatamente igual para um jardim, só que no jardim nós temos a vantagem de termos mais espaço e de não termos as limitações que temos depois com as floreiras. Com as floreiras e com os terraços temos outras vantagens, que é controlarmos melhor o substrato, podermos movê-las à medida daquilo que nos dá jeito, mais para o sol ou mais para a sombra, o investimento ser menor, porque podemos começar com 2 ou 3 vasos, não é? Se temos um jardim muito grande é mais complicado. Portanto, é só um bocadinho para perceberem que há conhecimentos que eu vou falar aqui hoje que se aplicam à jardinagem em geral. Também outra coisa que eu costumo dizer é assim, eu estou a falar da minha forma de fazer as coisas, isto tal como as receitas de culinária, cada um tem a sua receita de bacalhau ou de bolo de chocolate, todas são boas, não quer dizer que a minha forma de fazer as coisas é a minha forma que comigo resulta. Não quer dizer que não haja outras, ou seja, não são verdades absolutas. Portanto, vamos começar por aquilo que é absolutamente essencial para as plantas, que é a luz. O único fator absolutamente limitante é a falta de luz. Nós só não conseguimos ter plantas se não tivermos pelo menos 5 ou 6 horas de luz por dia, quer seja no jardim, quer seja no varanda, quer seja dentro de casa. O que não implica que sejam horas de sol direto. É diferente, uma coisa é a luz, outra coisa é o sol direto. Há muitas plantas que aguentam sem sol direto e que basta-lhes apenas a luz, mas, por exemplo, plantas com florações exuberantes, como as buganvílias, temos as alfazemas, plantas mais mediterrânicas, precisam de sol direto, assim como tudo o que frutifica, em termos de hortícolas, pimentos, tomate, berinjela, por aí fora, são plantas que nós precisamos de ter sol direto para que frutifiquem. Nas frutas exatamente a mesma coisa, não é? Limoeiras, laranjeiras, todas as árvores de fruto precisam de horas de sol, os maracujás precisam de horas de sol direto para que consigamos que elas frutifiquem em condições, até pode ser que frutifiquem 100 horas de sol, mas depois nunca passam, nunca amadurecem, portanto, nunca é. Eu digo isto porquê? Porque é sempre muito mais fácil nós adaptarmos, ou seja, escolhermos plantas em função das condições que temos, do que queremos adaptar à força as plantas às condições que nós temos. Porque a natureza vence-nos sempre e, portanto, se nós trabalharmos lado a lado com ela, estamos sempre a ganhar, em vez de estarmos a contrariar. Portanto, se eu tenho uma zona que tenho sol de manhã, eu tenho que pensar que posso utilizar plantas que precisam de 4 ou 5 horas de sol por dia e que o resto do dia já não precisem. Se eu tenho uma zona completamente virada ao sul, sol todo o dia, então tenho que ter cuidado com as plantas, porque há plantas que não aguentam tanto sol. Vou ter que adaptar, é mais fácil escolher as plantas para as minhas condições do que o contrário. Portanto, a luz é de facto o único fator limitante, porque todos os outros nós conseguimos dar-lhes a volta, não é? O excesso de luz, o excesso de sol, nós também conseguimos dar a volta, porque conseguimos ensombrar de alguma maneira. A falta de luz já é mais complicada. Portanto, quando temos zonas muito sombrias, aí temos que tentar usar plantas que se adaptem à sombra. Não é? Pronto. Falando de luz, é um bocadinho, só para terem esta ideia, o único fator limitante é se não tiverem luz. Depois, quando estamos a falar de jardinar em vasos, ou em floreiras, há sempre aquela escolha do material. Não é? Que material é que eu vou escolher para plantar? Não há nenhum melhor que o outro, por assim dizer. Todos têm vantagens e todos têm inconvenientes. Começando pelo barro, que é dos materiais que eu mais gosto, porque é um material barato, é um material natural,
tem uma vantagem que é, ele é poroso, ou seja, ele absorve, uma vantagem para uns casos, desvantagem para outros. Ele é poroso, portanto ele absorve água. Eu quando rego um vaso com barro, já todos devem ter reparado, a parte que está molhada fica mais escura. O que é bom, dá-nos jeito, porque nós percebemos que se aquilo ainda está escuro é porque a planta ainda tem água ali embaixo. Por outro lado, temos de ter o cuidado no verão, quando está muito calor, de muitas vezes regar também o vaso. Porque senão o que é que acontece? Regamos a planta e o substrato e uma parte da água é absorvida pelo próprio barro, que é poroso. Por isso é bom para quem rega demais e não é um material muito bom para quem se esquece de regar as suas plantas. Portanto, nós também temos que ver isso. Depois também tem a ver com o peso, não é? Se nós estamos a falar de recipientes muito grandes para plantas maiores, o barro acaba por ser um peso difícil depois de movimentar. Nesses casos aconselho a que se ponham aquelas plataformas como as rodinhas para podermos movimentar, senão depois acaba por ser muito complicado. Para além do barro temos o plástico, não é? Este é um plástico transparente porque eu depois vou fazer aqui a plantação para depois verem as camadas, mas todas estas floreiras grandes que aqui temos, estas floreiras suspensas, estas estruturas verticais, esta pequena horta que vamos fazer no fim, são de plástico. De facto, o plástico é um material muito versátil. É barato, há de muitas cores, muitos tamanhos, muitas formas. Temos de ter o cuidado, deve estar sempre bem drenado, porque é um material que não é poroso como o barro, portanto não absorve toda a água que nós lá pusermos. Ali vai ficar. Temos de ter mais cuidado com a rega, ou seja, temos que regar apenas aquilo que é essencial. E, quanto a mim, para floreiras de janela, para coisas para pendurar, é o material ideal, porque é um material muitas já tem encaixe, o que nos ajuda em questões de segurança. Pôr uma floreira de barro num sítio que possa cair é algo que é um bocadinho mais perigoso. Portanto, temos o barro e o plástico e depois temos a madeira. Eu tenho aqui esta caixa de madeira. Eu gosto muito da madeira. Acho que é um material, vou tirar as plantas só para pegar nela, é pesadota. Tem uma vantagem que é grande e eu acho que é sempre uma vantagem cultivarmos mais do que uma planta numa floreira. Porquê? É muito mais fácil a manutenção se eu tiver as plantas, se eu tiver, aqui cabem-me 5 ou 6 plantas. É mais fácil eu planto tudo de uma vez, uso um só substrato, rego tudo de uma vez. Se eu tiver as mesmas plantas em 5 ou 6 vasos, tive que comprar 5 ou 6 vasos, não posso esquecer dos regar. O substrato, como é menos, está mais exposto, seca mais. Portanto, há sempre vantagens para mim, em cultivarmos na mesma floreira. Depois teremos é que ter cuidado com as plantas que combinamos. A madeira, eu acho que estas madeiras são tratadas, portanto já não há aquele problema de que apodrecem ou não apodrecem. São drenadas naturalmente, portanto depois vamos ter que pôr o geotêxtil exatamente como eu vou fazer aí. Só que aqui temos de ter o cuidado de pôr 2 geotêxteis, um no fundo da floreira, uma camada de argila e depois outro geotêxtil entre o substrato, como eu vou fazer a seguir. Mas a madeira é um material natural, que eu acho que é bom para floreiras grandes, porque há muitas floreiras de madeira grandes, não há muitas floreiras de outros materiais com esta dimensão. E nós, com uma série de floreiras destas, numa varanda ou num terraço, ou mesmo no jardim, conseguimos fazer uma pequena horta, um pequeno jardim de aromas, com um ar muito organizado e de uma forma muito simples. Temos também, não é? Tudo quanto é vertical, quando temos pouco espaço, as floreiras verticais como esta do Mini Garden ou como aquela ali que é empilhável, são soluções muito inteligentes para, em pouco espaço, conseguirmos ter muitas plantas. Este aqui até pode-se colocar um sistema de rega, que vem até já, há um kit que já traz um sistema de rega, e portanto são para nos facilitar a vida, porque nós temos também que pensar que a partir de um certo e determinado número de vasos e floreiras, o trabalho de andar com os regadores para trás e para diante já começa a ser, portanto, a partir de 20 vasos, eu costumo dizer já que vale a pena investir num pequeno gota a gota caseiro para... O problema é que muitas vezes, eu tenho isso em minha casa, nós não temos água nos terraços e nas varandas, não é? Portanto, temos esse problema adicional que em Portugal muitas vezes os arquitetos se esquecem. Temos também o metal. O metal é um material que as pessoas gostam. Eu tenho vasos metálicos. O vaso metálico tem um problema que é, em zonas viradas a sul, em zonas com muito calor, não é aconselhável este material. Em zonas que não têm tanto sol, que não têm tanto o sol direto, não é? Pode ser um material interessante. Nas zonas mais frias até é bom porque ele acaba por conservar um bocadinho o calor. Devemos ter sempre o cuidado de drenar, não é? Fazer aqui uns furos com um barbequim, com um prego, uma coisa qualquer, se eles não vierem já drenados.
E depois o sistema de drenagem, de plantação, é exatamente igual àquilo que vamos fazer para os outros. Portanto, os materiais, depois começa a haver também recipientes de cortiça, podemos reciclar coisas que temos em casa, caixas de madeira, enfim, toda uma série de coisas para começarmos com as nossas plantações e com as nossas sementeiras. Em termos agora de ferramentas, o que é que eu preciso para jardinar em casa? Preciso muito pouca coisa, não é? Fazer uma aquisição de um kit completo, como se fôssemos um jardineiro. Eu estou a falar de uma varanda ou de um terraço em que eu não preciso de coisas de cabo longo. Se eu tiver um jardim, enfim, tenho que ter tudo isto com cabo longo. Mas este kit, que eu acho maravilhoso, faço a publicidade, traz tudo aquilo que nós precisamos para jardinar em casa, que é uma pá, um pequeno ancinho, uma tesoura de poda e tem esta coisa maravilhosa que é uma vassoura, porque eu, como jardino no terraço, e sujo sempre a mesa, e depois esta coisinha que serve de pá para varrer o terraço no fim. Portanto, com um kit destes, nós ficamos perfeitamente habilitados, não é por aí que não jardinamos. Depois precisamos sempre de um pulverizador, já vou mostrar porquê, quando fazemos sementeiras, de um regador, e não precisamos muito mais do que isto. Precisamos depois também sempre, em termos precisamos de umas caninhas de bambu, de uns atilhos, de umas etiquetas, quando começarmos a fazer sementeiras, mas não precisamos de muito mais. Ou seja, o investimento para começar a jardinar é um bocadinho diferente do investimento para começar a fazer bricolagem, não é? Que tem que se comprar uma série de berbequins e coisas. Não, isto aqui, com um pequeno kit, nós ficamos perfeitamente servidos e não é por aí. Mas é bom termos o nosso kit e não estarmos a andar a inventar com a tesoura de cozinha a podar ou com uma colher, não sei o quê, a pôr a terra. Isto é um kit que nos vai ser muito útil sempre. Em relação a outros tipos de materiais, o que é que nós temos que ter sempre? Sempre argila expandida, e eu vou mostrar depois a seguir porquê, que é isto, são estas bolinhas. Para quê? Para drenarmos o fundo das nossas floreiras, e eu já vou exemplificar como. Portanto, isto tem que se fazer sempre parte do nosso kit, isto vende-se em saquinhos, dura imenso tempo, porque nós também não usamos grandes quantidades disto, e é absolutamente essencial para que as nossas floreiras durem muito mais. E depois o geotêxtil, que também já vou explicar porque devemos ter sempre um bocadinho em casa, porque isto vai-nos servir para drenarmos, fazemos a diferença, para marcarmos a diferença entre o substrato, a transição entre o substrato e a nossa argila expandida, para que ele não seja arrastado e que a água que sai limpa. Eu já vou exemplificar como isto se faz. Portanto, a leca, a argila expandida e o geotêxtil têm que fazer sempre parte do nosso kit, assim como os vasos. Depois temos o substrato. O que é o substrato? O substrato são estes sacos que nós aqui temos. Este aqui, por acaso, é humus, é um fertilizante natural. Eu aconselho sempre a que as pessoas não utilizem terra do jardim para os seus vasos ou as suas floreiras. Porquê? Porque além de trazerem a terra, trazem sementes, trazem doenças, trazem bichinhos e por isso estamos a trazer problemas adicionais. É sempre bom investir num bom substrato, que não é igual para todas as plantas. As plantas não têm todas as mesmas necessidades. Ou seja, a seguir vou plantar uma hortênsia. Uma hortênsia é uma planta acidófila que precisa de um substrato com pH ácido. Se eu lhe der outro substrato qualquer, não quer dizer que ela morra, mas nunca vai ser aquela hortênsia que nós gostaríamos que fosse. Se nós ainda para mais queremos que ela permaneça azul, se a comprarmos azul, então temos que ter o cuidado de a fertilizar com um adubo azulador ou então garantir sempre que o nosso pH está baixo. Para isso, temos que estar sempre a colocar um substrato para plantas acidófilas. Portanto, esta coisa dos substratos para cada planta não é uma chinezice. As plantas têm regiões de origem, de onde são provenientes, em que têm determinados tipos de solo. E os substratos pretendem um bocadinho recriar o ideal para aquele tipo de plantas. E uma aromática mediterrânica tem exigências completamente diferentes do que tem uma hortícola, do que tem uma hortênsia, uma azália, um almequer, o que quer que seja. E por isso nós, no vaso ou numa floreira, estamos a dar à planta tudo o que ela vai ter é o que nós lhe damos. Ou seja, ela não está no jardim, não pode ir buscar a mais lado nenhum. Por isso, ao lhe darmos o substrato adequado àquilo que ela necessita, é um bocadinho meio caminho andado para o sucesso, porque ela vai ter as condições ideais para o seu desenvolvimento. Por isso, isto tudo para dizer que é assim,
Há um bocadinho às vezes a tentação de comprar um substrato universal que dá para todas as plantas. Não quer dizer que isto não se possa fazer, mas se fizerem isso, tem que ter o cuidado de o fertilizar, porque a maior parte destes substratos que se compram específicos para as aromáticas, para as hortícolas, para as plantas com flor, são substratos que vêm fertilizados. Ou seja, eu durante 6 a 9 meses não tenho que me preocupar com a fertilização. Se eu comprar um substrato universal, que muitas vezes é mais rico em turfa, é mais leve, eu vou ter que... O que é que eu não costumo usar substrato universal, eu se vou plantar aromáticas, compro para aromáticas, se vou plantar hortícolas, compro para hortícolas. Se vou plantar no mesmo vaso, como vamos fazer aqui, por exemplo, hortícolas, aromáticas e flores, não vou pôr aqui 3 substratos. O que é que eu faço? Coloco o substrato para as mais exigentes, que neste caso são as hortícolas. As outras não se importam, até agradecem. Não vale a pena nós estarmos a dar-lhes, às vezes, às plantas mais do que elas precisam. Agora, por exemplo, eu aqui nunca poderia colocar um substrato para plantas acidófilas, ou para cactos ou suculentas, porque estas plantas têm outro tipo de necessidades de matéria orgânica. Por isso, se por acaso comprarmos um substrato universal, ou se tivermos em casa um saco de substrato universal, podemos enriquecê-lo utilizando exatamente este humus de minhoca, que é um fertilizante... Ai, eu que me aproximei ali, desculpa. Que é um fertilizante natural, que nós podemos, imaginem, 3 vasos, 3 medidas, 2 são de substrato, uma é de humus de minhoca e misturamos. Isto também é uma boa forma de fertilizarmos todos os anos as nossas plantas. Porque nós plantamos-las, e se utilizarmos um substrato fertilizado e se elas forem plantas perenes, ou seja, cujo ciclo de vida é superior a 3 anos, nós ao fim de 6 a 9 meses vamos ter que as fertilizar. O humus de minhoca é, quanto a mim, o melhor fertilizante natural. Como é que eu faço? Normalmente eu não mudo as plantas de vaso todos os anos, retiro a camada superficial e ponho uma camada de humus de minhoca que incorporo depois com esta coisinha aqui, não é? Para aquilo ficar... E rego bastante. Portanto, isto é um excelente fertilizante natural. Isto para dizer que é muito importante o substrato. Como é importante o recipiente que escolhemos, o tamanho, há bocadinho não referi, mas muitas vezes a profundidade do recipiente é mais importante do que a sua largura. Porque o que nós precisamos é que as raízes da planta se desenvolvam em condições. Por exemplo, se eu estou a falar de uma planta como esta, não é? Como uma buganvília, que vai crescer e que precisa de estabilidade, eu vou ter que lhe dar um vaso com... Ela vai ter que ter umas raízes fundas para depois conseguir crescer estável. Eu vou ter que lhe dar um vaso com mais profundidade. Não me adianta ser uma floreira muito larga, que ela não vai utilizar e não me vai servir de nada, a não ser que eu depois ponha plantas à volta. Interessa-me que seja uma floreira profunda. Com as hortícolas acontece exatamente o mesmo. Se tivermos um tomateiro, uma berinjela, um pimento, interessa-nos que eu tenha um vaso com 40 centímetros de profundidade. Ele não precisa de ser muito largo, precisa é de ser profundo para que a planta fique estável e não comece a tombar de um lado para o outro e não enraize. Outra coisa que é importante é sabermos quando é que devemos regar e não é quando olhamos à superfície e o substrato está seco. Nós temos que pegar num pauzinho, enfiar na terra e perceber se na zona lá embaixo, na zona da raiz, a planta está úmida ou não. Porque muitas vezes a superfície está seca, porque está vento e está calor e vai secando, mas lá embaixo há muita água e as plantas morrem muito por excesso de água, morrem mais por excesso de água até do que por falta de água. Por isso nós devemos ter sempre isso em atenção, não é aquela tentação, olha por cima, está seco, rega, não. Depois há plantas que precisam mesmo de secar entre regas, por exemplo, as plantas suculentas e algumas plantas mediterrânicas, como as alfazemas, gostam que o substrato seque entre uma rega e outra. Já com as hortícolas e com as hortênsias nós não podemos fazer isso, porque à medida que aquilo começa a ficar muito seco, elas começam a baixar as orelhinhas, não é? As folhas começam a baixar, a dar-nos mesmo o sinal de que estão em secura. Por isso nós também aprendemos a conhecer um bocadinho as nossas plantas. Por isso atenção ao tamanho do recipiente, à profundidade e ao tipo de substrato que escolhemos para cada uma das nossas plantas. Depois, que plantas é? É sempre uma pergunta que as pessoas me fazem muito, é o que é que vamos começar a cultivar, o que é que eu vou plantar. É assim, é um bocadinho o que cada um gostar. Há que terem atenção, é que as plantas que escolhemos devemos saber conhecê-las. Porque, por exemplo, devemos saber que há plantas anuais, como a petúnia, não é? A petúnia é uma planta cujo ciclo de vida se cumpre num ano. Portanto, quando nós a compramos assim, sabemos que ela já aqui está para aí há 4 ou 5 meses,
Portanto, ela vai durar no máximo até ao outono. A partir do outono ela vai morrer, não porque nós a tratamos mal, mas porque o ciclo de vida dela é de 1 ano. O mesmo acontece com grande parte das aromáticas. O manjericão, a salsa, os coentros, o cebolinho, são plantas anuais, ou seja, elas cumprem o seu ciclo de vida num ano. Se nós as compramos já com este tamanho, elas não têm propriamente 2 dias, já que estão há 3 ou 4 meses. Por isso, elas... Diga? Ou seja, elas não vão durar 1 ano, não é? Elas têm um ciclo de vida 1 ano, mas a partir do momento em que a semente germina. E se nós... eu comprei um manjericão, 2 meses depois ele morreu. Se calhar ele já estava há 7 ou 8 meses no vaso, não é? É normal. Por isso, o que é que eu aconselho? E a seguir vamos fazer sementeiras. Aconselho que tudo quando são plantas anuais, normalmente, até mesmo as plantas chamadas flores de época, nós podemos semear, semeamos e, em relação às aromáticas, temos que semear escalonadamente. Ou seja, eu não vou comer manjericão só uma vez na vida, só uma vez no ano. Eu quero comer manjericão muitos meses. Por isso, eu de 2 em 2 meses, para ter sempre manjericão, tenho que estar a semear. O mesmo com a salsa, ou com os coentros, ou com o cebolinho. São plantas que, se eu quero ter sempre, eu tenho que estar sempre a semear. As alfaces, os espinafres, enfim, tudo aquilo que é para consumir. Não é, olha, faço sementeiras hoje e que fica já para o ano inteiro. Não, porque estamos a falar de plantas anuais. E se eu as semear todas ao mesmo tempo, vou ter que as consumir todas ao mesmo tempo. Ou congelo tudo, mas depois já não tem a mesma graça de irmos buscar as coisas. Portanto, há que ter este planeamento. E eu de 2 em 2 meses, eu na minha casa, 2 em 2 meses, até de mês e meio, estou a semear manjericão, coentros, salsa, cebolinha, enfim, aquelas que consumo mais. A hortelã não, a hortelã, o tomilho, a alfazema e a sálvia são plantas perenes, ou seja, cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos. Portanto, elas, uma vez plantadas, podem durar muito tempo. Não quer dizer que em vaso ou em floreira, nós de 3 em 3 anos, provavelmente, ou vamos ter que as mudar de vaso, vamos ter que as dividir, ou vamos ter até que as substituir, porque as plantas também têm o seu ciclo de vida e grande parte delas não são eternas. Portanto, temos de ter sempre essa noção. Agora, é sempre importante, quando nós compramos uma planta, saber, pelo menos, se ela é anual ou não, porque depois há muito aquela tristeza das minhas petúnias, morreram todas, os meus cravos túnicos morreram todos. Eles morreram porque a vida deles cumpre-se num ciclo e ele nasce, não é? Dá flor, dá semente e acabou o ciclo. Ou nós recolhemos a semente, mas muitas vezes essas plantas até já são híbridas e não conseguimos recolher a semente e perpetuamos o ciclo, ou as deixamos, ela fica na terra e lança a semente e o ciclo se cumpre naturalmente, ou vou ter que ser eu que vou ter que estar sempre a fazer novas sementeiras. Portanto, isto é só um alerta para quando compramos as plantas tentar perceber, pelo menos, se não sabemos, perguntar se isto é uma planta de época anual ou se não. Por exemplo, com os malmequeres ou com as felícias, isto já não se põe, isto são plantas que eu compro uma vez e que vão durar muito tempo. Eu tenho alfazemas destas em casa, há 2 ou 3 anos na mesma floreira. Este rosmaninho, não é uma alfazema, é um rosmaninho. Portanto, é uma questão de sabermos o que é que estamos a comprar e o que é que pretendemos. Eu acho que para não termos uma manutenção absolutamente exagerada, devemos ter a coisa dividida, ou seja, plantas perenes, cujo ciclo de vida se perpetua durante uns anos, que me compõem o meu espaço, e depois, sazonalmente, eu vou investindo umas flores de época aqui, ali, numas hortícolas aqui. Porque se eu tenho tudo anual, os ingleses funcionam muito por jardins com plantas anuais, porque eles, como têm aqueles invernos muito rigorosos, não é? Fica tudo com muita neve e aquilo cai a folha. Mas nós cá temos a sorte de podermos ter um jardim quase todo o ano e temos flores até no inverno. Portanto, se tivermos o cuidado de escolher plantas que ao longo de todo o ano têm até folhagem e têm floração, o nosso espaço fica muito mais composto e não ficamos com aquele ar desolador no fim do inverno e primavera que chegamos à varanda ou à terraça e não temos nada. Por isso é uma questão de escolhermos plantas que vão ficando e depois há vasos que nós vamos ter que ir fazendo sempre as sementeiras ou replantações a cada estação. Atenção que as sementeiras no inverno temos de ter cuidado de não as pôr logo cá fora, porque com o frio elas não vão aguentar. Portanto, agora, nesta altura, eu faço sementeiras e posso pôr na varanda, embora elas, já vamos fazer uma sementeira a seguir, não devam estar com sol direto nos primeiros tempos. No inverno, se eu estou a fazer sementeiras, tenho que as pôr dentro de casa até elas estarem com um tamanho, mais ou menos, que resistam. Ou então, há estufas e há tabuleirozinhos destes que às vezes têm uma tampa por cima que serve de estufa,
ou até aquelas caixas de ovos. Também se dá perfeitamente para fazer sementeiras em caixas de ovos, porque elas têm uma tampa de plástico, aquelas caixas da fruta. Enfim, podemos ser imaginativos e funcionam quase como pequenas estufas. Porque é assim, eu acho que entre plantar e semear, o que é que eu costumo, o meu conselho é plantar tudo o que é perene, porque não me adianta estar a semear alfazemas, alecrim, são coisas cujos processos de germinação não são fáceis e que demoram muito tempo. Portanto, eu invisto em comprar arbustos e pequenas árvores e herbáceas perenes e vou tentar semear as anuais, aquilo que eu vou consumindo, se for de consumir, ou as flores da época. Eu todos os anos semeio, ainda hoje fui regar antes de me vir embora e já tinha as minhas ervilhas de cheiro todas a nascer. As que eu tinha semeado já está tudo enorme. Portanto, semear umas ervilhas de cheiro, uns goivos, uns cravos túnicos, não é agora, não é? Temos que depois ter esta noção, enquanto que comprar é mais fácil, porque eu agora quero petúnias, eu quero uns goivos, ou quero umas bocas de lobo, vou e compro e planto. Eu, para as ter agora, tive que estar a semear em março, não é? Portanto, mas isso também é algo que nós vamos aprendendo com o tempo. Agora vocês podem estar a começar a fazer as sementeiras de outono, das flores que queremos para o fim do verão. Os ásteres, os cravos túnicos outra vez, os amores perfeitos. Agora podemos começar a fazer essas sementeiras, porque elas demoram 3 meses até terem um tamanho, 3 ou 4 meses, até terem um tamanho capaz de serem transplantadas. E depois aí podemos então transplantá-las para as nossas floreiras, para os nossos canteiros. Mas pronto, eu acho que é irmos começando passo a passo. E eu costumo dizer, há plantas muito fáceis de semear, que são as plantas que nos dão motivação, porque aquilo é rápido, os rabanetes, os espinafres, a rúcula, a salsa, o manjericão, o cebolinho, são coisas que nós semeamos e aquilo muito rapidamente se propaga. Os coentros não são tão simples, os coentros são muito mais sensíveis, ou seja, eu para cada uma vez que semeio salsa, eu tenho que semear 2 ou 3 coentros, tenho que estar a semear todos os meses, porque aquilo é uma planta mais sensível e dura muito menos. Se nós queremos ter sempre coentros, o que eu faço é semeio 2 ou 3 vasos de uma vez e um mês a seguir estou a semear outra vez. Eu e os coentros ando sempre a semear coentros. Enquanto que o manjericão, a planta cresce mais e dura, e a salsa, aquilo rende, e o cebolinho, os coentros, aquilo quase que um vaso dá para se usar uma vez. Pronto. Esse é o problema dos coentros. Ou temos muita quantidade, ou temos que fazer muitas vezes, porque são uma planta um bocadinho mais sensível e depois temos de ter cuidado que as aromáticas gostam de água na medida certa. Ou seja, por exemplo, o cebolinho sofre muito com o excesso de água. E nós temos muita... Quando ela começa a ficar amarelada e não sei o quê, é melhor deixar de o regar durante uns tempos. O manjericão sofre muito com a falta de água. Se nós lhe falharmos com a rega, ele fica logo a ficar todo murcho. Por isso, as aromáticas temos que ter este cuidado. Elas gostam todas estas, à exceção da hortelã, gostam mais de sol. A hortelã aguenta uma meia sombra e a hortelã também é a única que eu não aconselho a misturar com as outras plantas, porque ela é extremamente invasiva. E nós corremos o risco de, ao fim de um tempo, só termos hortelã naquele canteiro ou só termos hortelã naquela floreira. Portanto, a hortelã tem que ficar sozinha ou com as suas primas hortelãs, ou seja, eu posso pôr 3 ou 4 hortelãs no mesmo vaso, o que não quer dizer que não haja uma que acabe por dominar as outras, mas aí já são todas hortelãs, elas mais ou menos que se entendam. Agora, se eu pôr um hortelã ao lado das hortícolas ou das minhas outras aromáticas, a coisa às vezes pode não correr bem. Agora que já falámos um bocadinho, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão a pôr, já falámos um bocadinho aqui dos materiais, das ferramentas, das plantas em si, eu ia fazer uma demonstração como é que se faz uma sementeira, que é uma coisa facílima, não tem grande ciência, mas que tem que se ter algum cuidado. Eu vou pôr aqui estes vasos dentro, porque as sementeiras, o que eu aconselho sempre é, já que eu estou a semear, aproveite e semeie logo uma data de coisas. Isto também é uma coisa muito fácil, demora muito pouco tempo, consome muito pouco dinheiro. Eu vou utilizar aqui estes, porque eu gosto muito destes. Tenho que abrir isto aqui, queria ver se não estragava isto muito, mas isto não dá porque é daquelas com os picotados. Acho que isto não vai. Eu vou ver se não estragava, mas vou ter que estragar. Isto não está fácil, isto. Daquelas aberturas fáceis que vai levar aqui uma tesourada. Porque não... Olha, mas está presa aqui também. Vamos lá cortar isto. Porquê é que eu gosto de usar estas? Pela mesma razão que gosto de usar as caixas de ovos. Eu, no fim, quando a planta já está grande,
planto-a diretamente nisto, ou seja, não tenho que estar a tirá-la. Porque muitas vezes a plantinha, vou-vos mostrar mais ou menos aqui umas com algum tempo, o tempo que nós temos que as transplantar, isto são espinafres, e portanto isto é um bocadinho para perceberem o que vamos semear aqui, devemos transplantar para o vaso ou para a floreira, mais ou menos quando tiverem este tamanho. E às vezes são frágeis e quando nós puxamos o torrão não está bem formado. Por isso é sempre bom termos um vaso, as caixas de ovos também são ótimas, que o material seja biodegradável, ou seja, que nós cortamos e pomos diretamente isto no sítio. O que é preciso para semear? É preciso um recipientezinho. Isto aqui é uma coisa que eu gosto muito, que é para quem tem a tendência de pôr sementes a mais, é um doseador de sementes. Eu desde que descobri isto não quero outra coisa, porque é muito mais fácil de controlar, já vos mostro. E agora precisamos de sementes. Neste caso vamos pôr aqui umas alfaces, que é uma coisa que se pode estar a semear todo o ano, não é? Nós queremos ter alfaces, também não semeamos uma vez por ano, e nós em Portugal conseguimos ter alfaces no exterior o ano inteiro, portanto eu vou ter que estar a semear alfaces de 2 em 2 meses, ou de mês a mês. Não vou semear uma grande quantidade de alfaces de cada vez, não é? Portanto depois estou sempre a comer alface. O que podemos também fazer em relação às couves e às alfaces é não tirá-la toda da terra de uma vez, ir tirando só as folhas de fora para dentro e vamos consumindo, dura muito mais. Os ingleses utilizam muito esta técnica de não tirar logo a couve toda, não tirar a alface toda, ir cortando à medida de que necessitam e acaba por durar mais tempo. E preciso de um substrato. Em relação ao substrato, eu agora vou utilizar aquele que tenho aberto para fazer as hortícolas, porque vou apenas demonstrar, mas se estamos a fazer muitas sementeiras, há substratos próprios para germinação. E aqui há uma diferença. Eu aqui vou fazer uma sementeira que depois vou mudar de sítio. Mas eu, por exemplo, as hortelãs, ou mesmo o manjericão, ou a salsa, muitas vezes semeio diretamente no vaso. E aí vou usar já um substrato para aromáticas. Porque são plantas que não vale a pena estarmos depois a transplantar. O trabalho que dá estar aquelas plantinhas a pô-las todas num vaso, temos só ter cuidado com a quantidade de sementes que colocamos. Mas as alfaces e todas as hortícolas, à exceção das cenouras e das raízes que se semeiam em local definitivo, devem ser semeadas aqui porque garantimos um maior sucesso e porque depois também podemos fazer uma seleção natural, ou seja, das 2 ou 3 plantas que vão nascer em cada uma destas covetas. Nós vamos tirar as mais fraquinhas, fazemos, não é? E deixamos a mais forte, chama-se repicagem. Eu daqui, em cada uma destas covetas, eu só quero ter uma planta, a mais forte das que nascerem aqui. Quando vou fazer muitas sementeiras, interessa-me ter um substrato chamado um substrato sementeiras ou germinação. Tem um nome, porquê? Porque é um substrato, é como os bebés e os adultos, nós temos tipos de necessidades de alimentação diferentes. E as sementes precisam de uma alimentação diferente que a planta adulta não precisa. E por isso podemos... Agora, para ser sincera, se forem fazer meia dúzia de sementeiras, se calhar não vale a pena investir num saco de substrato de germinação. Se formos fazer muitas sementeiras e ao longo do ano, então sim, vale a pena termos um substrato próprio para fazer sementeiras. O que é que se faz? É muito simples, vou usar aqui esta página. Vou aqui buscar o substrato. Coloca-se aqui, eu depois já mostro. Isto está aqui em baixo, só para não... Agora vou desaparecer aqui um bocadinho, mas só para encher isto com o substrato. Pronto. O substrato normalmente é muito... Estou a fazer aqui um feedback qualquer. O substrato é muito fofo e por isso eu tenho que o ir calcando à medida que... Deixa eu ver, já está mais ou menos. Isto depois também a pessoa vai aperfeiçoando a sua técnica, porque fazer feedback não dá jeito nenhum. Pronto. Vamos enchendo. Este substrato não é o ideal para sementeiras, ele tem uma granulometria mais grossa, isto é só apenas para mostrar. Portanto, daí a necessidade de muitas vezes usarmos um substrato mais fininho. Portanto, eu encho isto de uma forma mais ou menos uniforme, calco, porque interessa-me que o substrato é muito fofo e eu interessa-me depois que as trocas líquidas e gasosas entre a semente e a terra se façam bem, portanto ela tem que estar agarradinha. Há aqui uns que têm um bocadinho menos, mas isto é só um bocadinho para mostrar como é que se faz. Depois, como é que se utiliza aqui esta coisa maravilhosa? Como é que eu já perdi o meu reduzido?
Isto é assim, a quantidade de sementes tem que se... Nós temos de ter noção de que isto é um espaço muito pequenino, portanto não vamos estar aqui a pôr, não se ouve, vai o meu cabelo. Vocês desculpa. Peço desculpa. Não podemos estar a pôr não sei quantas pessoas na mesma casa que não cabem. Com as plantas é exatamente a mesma coisa. E aquela tentação é, vou pôr muitas para ver se isto corre bem. É capaz de não correr. Portanto, isto o que é? Isto é, eu depois já vos passo. Tem um crivo, não é? Nós escolhemos do tamanho adaptado ao tamanho da nossa semente e vamos colocar aqui as sementes dentro. Devemos tentar não tocar nas sementes com as mãos. As nossas mãos, então, quando estamos a jardinar, não são a coisa mais limpa do mundo, não é? E as sementes, se pudermos não lhes mexer muito, é melhor. Portanto, estas aqui são estas aqui até são muito fininhas, as sementes de alface. E eu agora vou escolher, vou aqui experimentar e elas já estão a sair. E depois já vos passo isto para vocês verem mais ou menos como é que isto se faz, se quiserem. O que é que eu vou fazer? Vou tentar que não tenha mais do que 3 ou 4 em cada uma destas covetas. É claro que isto depois é uma questão, eu estou só em óculos e não convém muito, mas eu posso-vos, se quiserem ver como é que é, aqui mais de perto. Pronto, isto aqui vai saindo e eu vou controlando a quantidade de sementes, que é mais fácil de controlar aqui do que à mão, não é? Que nós pegamos com os dedos e vão 10 de uma vez. E a ideia é que não... Vão ver, isto tem um crivo, eu escolhi o crivo do tamanho que era adequado a este tipo de semente e vou fazendo a distribuição. Eu aqui já pus mais do que umas, porque já estou a fazer a exemplificação várias vezes, não é isso que se pretende. O que se pretende é que não tenhamos mais do que 3 ou 4 sementes. Estas vêm-se bem, há umas mais difíceis, por isso é importante este crivo, porque quando elas passam aqui no verde, nós vemos-las melhor do que depois quando elas caem no substrato, quando são da cor do substrato. Estas, como são brancas, são mais fáceis. Depois de termos colocado as sementes, o que vamos fazer é as sementes não devem estar nem muito à superfície, nem demasiado enterradas. Portanto, vou cobri-las, vou pôr mais um bocadinho de substrato, porque há aqui uns sítios que têm pouco, mas não muito, porque não me interessa que elas fiquem completamente soterradas, mas também não me interessa que estejam à superfície, até porque, por exemplo, se eu as estou a pôr no exterior, não me interessa que venham os pássaros e que me comam as sementes todas. Não é? Os ingleses costumam dizer que nós temos que semear em triplique quando é no jardim ou na horta, que é um terço para os pássaros, um terço para os coelhos e um terço para nós. Aqui nós não temos pássaros, mas quando estamos a fazer sementeiras diretas na horta temos que ter um bocadinho, às vezes, essa noção. Depois disto estar coberto, vamos calcar um bocadinho. A ideia é não se verem sementes, não é? Mas não estarem completamente enterradas, de maneira que não consigam nunca mais germinar. E depois, muito importante, são as regas. As sementeiras nunca se regam com regador, regam sempre com pulverizador. Por isso é que temos de ter um pulverizador. Eu vou aqui só pulverizador e convém que o bico tenha... Ai, desculpa, eu já molhei alguém, mandei uns guichos. O bico não esteja regulado com um jato muito forte para não levantar as sementes. E, portanto, temos que... Até é ideal que esteja com aquele jato de chuveiro, mas eu não estou a conseguir aqui acertar com ele. Isto é só para... Muita atenção às regas das sementeiras. As sementeiras têm que ser regadas todos os dias e muitas vezes, se estamos nesta época de calor, até mais do que uma vez por dia. Portanto, temos de ter atenção e irmos lá todos os dias. De manhã eu vejo as minhas sementeiras, ainda hoje antes de vir andei a semear, já está tudo a germinar agora. E às vezes ao fim do dia, as regas são sempre, para qualquer planta, o ideal é fazermos sempre a rega de manhã. Porque a planta tem tempo de secar durante o dia e não desenvolve tantos fungos e tantas doenças. No caso das sementeiras e de algumas aromáticas, nós às vezes, ao fim do dia, nos dias de muito calor, temos que reforçar essa rega, até porque as noites são mais quentes e depois é muito fácil perder-se uma sementeira por falta de água. Também não é regar até elas ficarem a nadar, mas aqui sim o substrato tem que estar sempre úmido, porque elas precisam de umidade para germinarem. A partir do momento, elas nesta fase não devem estar ao sol direto. Podem estar com luz, devem estar com luz, mas não devem estar ao sol direto. A partir do momento em que começam a germinar, começam a aparecer as plantinhas, aí sim já as podemos pôr com sol. Não convém que nos primeiros tempos estejam a apanhar grandes quantidades de sol.
Quando é que as vamos transplantar? Mais ou menos quando tiverem este tamanho, ou seja, eu costumo dizer que é o tamanho de um polegar, também depende do tamanho dos polegares das pessoas, mas quando tiverem este tamanho, já tiverem alguma estrutura, nós aí podemos transplantá-las para o nosso jardim, para a nossa varanda, para o nosso vaso, para a nossa floreira. Atenção à distância com que as plantamos. Este é algo muito importante porque as plantas, quando estão juntas demais, não se desenvolvem em condições. E nós temos que ter noção. Eu, por exemplo, estou aqui, imaginem que eu estou aqui a plantar alfaces. Semeei aqui, não imagina, não, eu semeei aqui alfaces. Vou só aqui buscar as alfaces. Eu vou transplantá-las quando elas estiverem deste tamanho. Aliás, a seguir já vamos fazer isto aqui. Mas, vou aqui puxar uma alface, saber se ela vem, não vem. Mas pronto. Vou aqui tirar uma alface, para vocês verem. Parece que estou com um bolinho de chocolate, mas é uma alface. Eu tenho uma alface, como todos sabemos, a alface no seu estado adulto não é deste tamanho. Portanto, eu não vou plantar as alfaces agarradas uma à outra. Senão nem uma nem outra se vai desenvolver. Uma planta como a alface, ou se o cão faz a alface, falo dos espinafres, falo dos morangos, quando eu a vou plantar numa floreira ou num vaso ou no jardim, eu tenho pelo menos que deixar a um palmo da outra que eu vou plantar ao lado. Eu não vou plantar as plantinhas agarradas. Não é, por exemplo, o caso se eu estiver a falar de um manjericão, não é? Ou de uma... Esta não, que esta não é anual, mas deixa cá ver se está aqui alguma que... Está aqui. Não é? Esta salsa já está adulta. Eu aí já não preciso de deixar a um palmo de outra salsa, mas preciso de deixar a um palmo se for uma alface. Ou seja, se a planta já está adulta, eu vou plantar, eu podia pôr aqui uns coentros ou um cebolinho ao lado, deixando alguma distância, porque ela já não vai crescer muito mais do que isto. Quando estou a falar de plantinhas, se tivesse semeado estes cravos túnicos ou petúnias, quando as vou transplantar estão deste tamanho, mas depois vão ficar assim. Portanto, eu tenho que lhes dar espaço para elas conseguirem crescer no futuro. Ou seja, não tenho aquela tentação de pôr tudo muito apertadinho. Não, eu tenho que lhes dar-lhes pelo menos um palmo, 20 centímetros das plantas umas das outras, para lhes darmos espaço para elas crescerem em condições. Portanto, não sei se há dúvidas ou não, vou pôr aqui esta alface que já vamos plantar aqui a seguir, exatamente como eu disse. Em relação às sementeiras, não há muito mais a dizer. Depois nós vamos... há uma coisa importante que é, devemos sempre etiquetar. Eu, volta e meia, não faço isto e depois ando a adivinhar se aquilo são salsas ou se são coentros, porque não é, a pessoa ensina, mas depois vai-se esquecendo, mas é importante a data e o que é que lá semeamos, para sabermos e para percebermos se a germinação está a acontecer ou não, porque às vezes, isto são fenómenos da natureza, podem não germinar as sementes. Daí temos que ter muito cuidado, que é, atenção à data de validade das sementes. Nós devemos sempre comprar, deixa-me ver a validade destas, devemos sempre comprar plantas, por exemplo, como esta, que tem uma data de validade até 2019, o que significa que não está há muito tempo no pacote, porque a capacidade germinativa das sementes vai diminuindo ao longo dos tempos. Há sementes com capacidades germinativas que aguentam 50 anos e germinam, as acácias, há plantas absolutamente violentas que aguentam tudo. Há outras que não, por isso nós não devemos ter sempre em atenção ver a data, porque se está muito próxima, a altura em que nós estamos está muito próxima da validade, é melhor escolhermos um pacote, é como os iogurtes, que ainda dure mais tempo, só que as sementes estamos a falar de anos e é importante. E depois é importante também fechá-las, quando não as usamos todas de uma vez, e pôr no pacote certo, que é uma coisa que eu às vezes também não faço. E outro dia andava a semear e disse, estas sementes não são manjericão de certeza, mas estavam no pacote de manjericão. Não façam isso, guardem, não deitem, às vezes eu estou a semear muita coisa, eu tenho lá os pacotes todos, com calma vou pondo no sítio, que é para depois não estar a semear gato por lebre. E depois guardo e tenho ali o meu pacotinho, nunca cortar a data de validade, que é para eu saber sempre até quando é que estas sementes têm validade, e um pacote de sementes, por isso é que eu costumo dizer que semear é das coisas mais baratas que há, não é? Porque com um bocadinho de substrato, até com umas covetes destas, umas caixas de ovos e um pacote de sementes, eu tenho alfaces quase para um ano inteiro. E convenhamos que não é propriamente o maior investimento do mundo e é uma coisa que dá imenso prazer, é depois irmos escolher as nossas pequenas hortícolas. Claro que nós temos de ter noção, se estamos numa varanda ou num terraço, nunca vamos ser, não é?
a nossa subsistência nunca vai ser garantida por aquilo que temos na varanda ou no terraço, mas, e isso é outra coisa que eu costumo dizer, também não caio na tentação de, olha, vou ter um pé de morango, mais uma alface, depois aquilo é uma frustração. Há um morango que se tem que dividir, 3 morangos para dividir por 4 pessoas, não me parece uma coisa muito acertada, ou só temos uma berinjela, ou só temos um pimento. Mais vale, se não temos muito espaço e estamos a começarmos por coisas que consigamos todos tirar a partida. Ou seja, vou ter morangos, então tenho que pôr pelo menos uns 5 ou 6 pés de morangueiro, que é para eu ter a garantia que todos vamos pelo menos comer uma taça daqueles morangos. Em relação ao tomateiro, eu sou absolutamente fã do tomate de cereja para a varanda, porque eu já fiz experiências com outros, e pus aqueles coração de boi, que são ótimos, só que eu desses tive 2 tomates. Enquanto que o tomate de cereja começa a dar tomate agora, e só para em outubro, e aquilo dá tomate, e basta um pé de tomate de cereja para termos bastante quantidade. E isso é uma coisa que nós, para não ficarmos frustrados, por exemplo, as courgettes, as berinjelas, os pimentos, dão-se bem em vaso, mas não dão uma quantidade, muitas vezes, industrial de frutos, nem dão, às vezes, frutos tão grandes como nós estamos à espera. Isso é uma coisa que temos de ter noção. Os frutos, muitas vezes, as nossas produções em vaso ou em floreira, podem ser um bocadinho mais pequenas, porque também não têm, não é, aquela liberdade de movimento que têm no jardim. Mas, depois é uma questão também, nós vamos aferindo. Eu acho que há plantas como as alfaces, os espinafres. A rúcula é quase uma infestante. E os espinafres, tenho floreiras de rúcula e de espinafres, que aquilo depois às tantas já está sempre, tenho sempre rúcula e tenho sempre espinafres. E é uma coisa fácil e que todos os dias a pessoa pode ir colher um bocadinho para ter na sua salada. O manjericão, o cebolinho, o alecrim. São plantas que nos dão muito gosto de ter, porque deixar de comprar ervas aromáticas no supermercado é muito fácil e é muito barato. E não requer assim tanta preocupação, tanto trabalho ou tanto dinheiro. Portanto, é uma questão também, eu acho que é sempre mais interessante quando nós gostamos daquilo que estamos a cultivar. E se temos sucesso nas nossas primeiras experiências, motiva-nos a continuar. Portanto, é escolhermos também plantas que nós gostamos, também que são fáceis, e depois vamos avançando, se calhar para umas mais complicadas, e depois o semear tem para mim esta grande vantagem, que é, no mercado, não há assim, uma variedade enorme de tomate, ou de alface, ou de menta, às vezes à venda. Mas em semente há. E por isso eu posso experimentar coisas. Eu, ano passado, comprei um tomate preto, que é absolutamente delicioso. Que é é doce, parece sobremesa. Semeei, aquilo é delicioso. Já experimentei umas mentas asiáticas e uns tomilhos asiáticos que são extraordinários. Não custa nada e vamos experimentar e temos uns sabores diferentes connosco. Mas isto depois é um bocadinho, não há receitas. Eu não gosto de coentros, não vou cultivar coentros. Eu não gosto de cebolinho. Não é só porque faz parte do kit das aromáticas que eu tenho que ter em casa. Não, eu tenho que ter o meu próprio kit de plantas que eu gosto e que eu utilizo todos os dias. Só assim é que faz sentido, não é? Agora como esta floreira é muito grande e íamos perder aqui muito tempo a verem-me pôr argila expandida, geotêxtil e terra, eu vou demonstrar como é que se faz a drenagem e a preparação de uma floreira, qualquer que seja o tamanho e qualquer que seja a planta que lá vamos cultivar, e depois faço isto ali num vaso com outra planta, e depois daqui vamos só fazer a distribuição e a plantação e acabar aqui, dar os acabamentos finais da plantação, porque eu acho que é mais útil do que estar aqui meia hora a encher com terra. O que é importante vocês perceberem é que o que vamos fazer aqui tem que fazer em todas as floreiras ou vasos que tenham lá em casa. Ver se arranja aqui um bocadinho de espaço para vocês verem. Não sei se isto aqui estorva, não? Vou tirar aqui isto aqui. E vou usar esta transparente um bocado para perceberem como é que as camadas ficam. Podemos fazer isto em barro, ou em madeira, ou em qualquer outra coisa. Isto aqui. Vou tirar isto daqui. Senão aqui a bocado não tenho espaço para mexer. Desculpem lá. Então, também já expliquei, agora é só perceberem exatamente como é que se faz, também não tem grande ciência. Vamos então buscar aqui a nossa argila. Nossa pá. Este, por acaso, tem uns buracos enormes, não é? Portanto, a argila que vai fugir por aqui. Aqui eu até devia pôr um bocadinho, eu vou pôr aqui um bocadinho de geotêxtil. Se calhar só tapar estes buracos para isto. Não, isto sai
Pois, isto não é muito bom. É isso que eu estava a ver. Isto é giro para ver as camadas, mas não é muito prático, porque isto é muito... tem uns buracos muito grandes e esta argila é muito pequenina. Mas este eu vou precisar. Por isso é que eu não queria usar este aqui. Então, olha, eu vou desistir de fazer aqui, vou fazer no outro, senão, entretanto, vou ter sempre aqui o problema das... Isto aqui era para ver as camadas, mas as camadas são muito simples. É a camada de argila que vamos pôr no fundo, é este geotêxtil que vamos pôr no meio e depois é o substrato que vamos pôr em cima. Para isto não estar aqui a fazer esta grande porcaria, vou fazer isto aqui no vaso de barro. E depois... esta argila expandida tem uma granulometria, eu por acaso costumo usar uma com uma granulometria maior, porque esta acabamos por ter sempre este problema na maior parte dos furinhos de drenagem dos vasos. Portanto, é usar uma um bocadinho maior que há. Vou tirar isto aqui. Tanto vaso. Que horas é que são? Então, vamos lá. Agora sim, convém ter sempre pratos em baixo, não é? Este está drenado. Muitas vezes os vasos de barro têm que se dar aqui uma martelada, porque isto não está completamente... é só uma capinha que tem aqui. Nos de plástico também, muitas vezes vejam, quando parece que não tem drenagem, eles às vezes têm lá só uns sítios que é só dar ali uma martelada com um prego e com um martelo e aquilo salta aquele plástico. Portanto, vamos então pôr aqui a camada de argila no fundo. Eu depois já vir para mostrar. Não é preciso uma grande quantidade, mas é preciso que fique o fundo todo coberto. Não sei se conseguem ver sem eu sujar. O objetivo de pôr a argila é que a argila tem capacidade de absorção de água e evita que o substrato passe para o fundo e como eu vou pôr agora... onde é que eu pus o geotêxtil que eu tinha aqui? Como eu agora vou pôr o geotêxtil, agora vou pôr este geotêxtil em cima da argila, mesmo que se acumule água em baixo na argila, as raízes das plantas nunca vão tocar. Portanto, e também outra vantagem que é, eu tenho sempre, o substrato, a terra, este substrato nós vamos usar, em contacto com o barro ou com o plástico, tem sempre tendência para compactar, para ficar rijo. E vai-me dificultar a drenagem, vai muitas vezes entupir o furinho da drenagem. Portanto, são só desvantagens em não pormos isto. Isto facilita-nos, diminui-nos até o peso, porque vamos pôr menos substrato, porque temos logo uma camada drenante por baixo. Ao colocar o geotêxtil, eu vou fazer com que faz um bocadinho a filtragem, ou seja, o substrato vai durar mais. Quando eu rego, não arrasto tanto substrato, portanto, ele dura o dobro ou o triplo. Também tem a vantagem da água sai mais limpa e as raízes nunca vão tocar com a água, mesmo que ela se acumule no fundo. Se tivermos só substrato e experimentem tirar um vaso que está há muito tempo, só cá em baixo é pedra quase, às vezes, o substrato. E as plantas já não conseguem, às tantas morrem por asfixia radicular e por dificuldade de desenvolvimento das raízes. Tal é o grau de capacidade que tem o substrato cá em baixo. Portanto, isto é sempre uma boa técnica para mantermos as nossas floreiras mais tempo. Pronto. É assim, depende um bocadinho, não é? Eu aqui pus mais nesta, porque esta é grande, depende um bocadinho da área que nós temos. No mínimo 2 dedos sempre. Depois temos uma coisa muito alta e que não precisamos assim de tanta terra, até é bom pormos quase, se eu tenho uma floreira com 40 ou 50 centímetros de altura, até posso pôr 10 centímetros à vontade para garantir uma boa drenagem do fundo da floreira. Em tudo. Em tudo. A drenagem é absolutamente essencial para qualquer tipo de planta, porque as plantas morrem muito mais por excesso do que por falta de água, quando estão em vaso ou em floreira. Porque nós temos aquela tendência de ir sempre regando, e o que eu estava há bocadinho a dizer, às vezes à superfície está seco, mas lá em baixo está completamente encharcado. Além disto, nós vamos ter que continuar a ter o cuidado de ir lá de vez em quando com um pauzinho, furar o substrato e perceber se na zona das raízes está úmido ou não. Mas a grande mortalidade das plantas, muitas vezes, então das plantas de interior, isto também se deve fazer nas plantas de interior, é o excesso de água, porque ela está amarela, nós regamos, está verde, nós regamos, tem pinta, nós regamos, caem-lhe as folhas, nós regamos. Portanto, a rega é a solução para tudo.
E não é, coitada da planta. A planta precisa de lá fertilizar. Também gostamos muito de pôr para lá pauzinhos de adubo e não sei o quê. Lá mudar-lhe o desgraçado do substrato, que muitas vezes é aquele em que ela veio do viveiro e que o substrato em que a planta vem do viveiro é um substrato que está preparado, não é? Para ela estar no viveiro. Ou seja, é quase incubadora, não é? É quentinho, é bem drenado, tem alguns nutrientes, mas não tem propriamente. Eles nos viveiros não lhes interessa que a planta cresça a um ritmo alucinante, senão depois tem que reenvasar, e reenvasar nos viveiros tem custos. Portanto, o substrato que ela vem não é um substrato em que ela deva ficar eternamente. Portanto, nós temos que a mudar. Devemos mudar a planta numa semana, 10 dias, a partir do momento em que a compramos, devemos mudá-la para um substrato adequado. Se é aromáticas, se é hortícolas, se é planta de interior, se são acidófilas, enfim, para o tipo de substrato que ela tem necessidade. Está sempre escrito nos sacos. Há um que é o universal, que é o que dá para tudo. Eu, nesse caso, aconselho a que se fertilize, que se enriqueça um bocadinho esse substrato com humus de minhoca. Eu acho, da minha experiência, que é melhor comprar substratos adequados a cada uma das plantas. O que não quer dizer que se eu tenho, sei lá, aromáticas, hortícolas, tenho uma grande quantidade de plantas para comprar e não me apetece estar a comprar não sei quantos, não posso comprar um substrato universal. Isto não há nenhum mal ao mundo. Vou ter é que fertilizar mais. E depois não sei se acaba por ser uma poupança ou não, porque entre o preço do fertilizante ou o preço do substrato, o fertilizante é sempre mais caro. Agora, se eu estou a plantar só aromáticas, se eu estou a plantar plantas de flor, devo escolher um substrato que diga lá, e dizem, para plantas com flor, para plantas para cactos e suculentas, para plantas acidófilas, que é o caso das hortênsias, das azáleas, das camélias, das ursos, são plantas que se desenvolvem muito melhor se nós lhe dermos um substrato ácido. Por isso temos de ter esse cuidado. E nunca é de desprezar a qualidade do substrato. Porque nós temos que pensar que a planta em vaso só tem aquilo que nós lá colocamos. Ela só vai comer, só se vai alimentar, ela não bebe só água, como nós achamos, ela vai precisar de nutrientes. E se nós não nos dermos, ela não tem onde ir buscar. Por isso é bom sempre investir num bom substrato. E depois, pelo menos de 3 em 3 anos, temos que mudar a planta de vaso, não é? A não ser que estejamos a falar de uma laranjeira, de uma oliveira, que não temos que mudar de vaso. Temos aquilo que eu há bocadinho referi, retirar uma camada superficial, porque a camada de cima começa a ficar mais compactada, do calor, do vento, da chuva, retirar essa camada, tentar mobilizar sem ferir a planta o mais que conseguirmos e colocar novo substrato adequado à planta. Pronto. As plantas mais pequeninas, nós de X em X anos vamos ter que as mudar. O que não invalida que ao fim de 9 meses, se elas são perenes, vamos ter que as fertilizar. E aí, ou utilizamos um fertilizante geral, por exemplo, este para a horta é muito bom, porque também é orgânico. Eu gosto muito os fertilizantes líquidos, são os que eu uso, por exemplo, para as suculentas e para as orquídeas, são muito melhores quanto a mim do que os granulados, é mais fácil de controlarmos a quantidade, fica logo, os outros às vezes nós temos de ter o cuidado de regar muito bem, não contactar diretamente com a planta e às vezes pode não correr tão bem, portanto eu gosto mais deste. Ou então o humus de minhoca, que é sempre o meu fertilizante de eleição, que são estes saquinhos que eu já mostrei há bocado, que se misturam. Eu normalmente ponho à superfície das plantas agora no final, na primavera, e no verão e no outono, pelo menos 3 vezes por ano, todos os meus vasos levam um bocadinho de humus de minhoca à superfície, depois rega e fica... Obrigada. Estou-me ali a dizer que faltam 30 minutos. Mas pronto, ainda temos tempo, que agora é fazermos aqui a nossa horta. Diga. Eu não sou uma especialista em orquídeas,
tenho 2 orquídeas em casa, uma há 1 ano e tal e uma há uns meses, e também não percebo muito, tenho a sorte de ter um especialista de orquídeas a escrever para as jardins a quem eu recorro. O facto de os vasos transparentes é porque elas fazem fotossintetizam pelas raízes. Portanto, nós não as podemos mudar para um vaso que não seja transparente. Aquelas que vêm em vasos transparentes é para manter em vasos transparentes. Eu, pela primeira vez este ano, mudei a minha de vaso. Aliás, foi ele que mudou a minha de vaso. E tem que se mudar de vaso, tem que se cortar aquelas raízes que estão secas, com ar morto. E uma coisa que eu aprendi foi que as orquídeas não vão, ao contrário das plantas, que quando crescem nós vamos mudando para vasos um bocadinho maiores, as orquídeas gostam de estar apertadas. Portanto, nós vamos mudá-la de substrato, sim, porque o substrato começa a desaparecer, aquilo é muito casca de pinheiro, é um substrato próprio para orquídeas, ou seja, as orquídeas são daquelas que não podemos usar um substrato qualquer, tem que ser aquele que diz orquídeas, muitas vezes até enriquecido com casca por baixo e por cima, cortar as raízes que estão secas. Outra coisa que eu aprendi é que, por exemplo, eu não sei quais são as suas, eu tenho as Phalaenopsis, que são aquelas mais vulgares, quando acaba a floração temos que cortar a haste floral pela base, porque senão estamos a forçar a planta. E eu fiquei tristíssima, cortei as minhas e achei que aquilo nunca mais ia arrebentar, e agora, finalmente, primavera seguinte, estão-me a crescer novas hastes florais. A questão da luz, elas precisam de luz, mas não gostam de sol direto, estas, as que são de interior. Rega semanal, 15 em 15 dias com fertilização, com fertilizante líquido para orquídeas. Este é o que eu faço e até agora não tem corrido mal. Mas, como eu disse, eu não sou uma especialista. Qualquer dúvida, está aí nas jardins, o mail do nosso especialista de orquídeas é mandar um mail que ele responde às dúvidas todas, porque é de facto uma planta que depois há orquídeas diferentes, não é? Completamente. Há milhares de orquídeas diferentes e com necessidades diferentes. Mas pronto, então vamos então aqui, o que é que eu quis exemplificar aqui com esta pequena horta? Aquilo que eu estava a dizer há bocado, é muito mais fácil se arranjarmos um recipiente grande, não quer dizer que não seja esta horta, embora eu seja justamente fã destas hortinhas balcão que agora há, porque é uma maneira de nós, num espaço muito pequeno, com o mesmo substrato e até uma altura de trabalho agradável, conseguimos ter muitas plantas. Que cuidados é que eu tenho que ter quando ponho as plantas na mesma floreira? Tem que ser plantas que tenham a mesma necessidade de substrato, neste caso eu pus um substrato para hortícolas, vou ter aqui hortícolas aromáticas e algumas flores, mas todas elas gostam de substratos ricos, portanto estamos bem. Plantas que necessitem do mesmo tipo de luz, de sol, as plantas que eu vou aqui pôr são todas plantas que gostam de sol direto, não é? Porque vamos pôr hortícolas, vamos pôr um tomateiro, ou vamos pôr um pimento, isso são plantas que precisam de sol, vamos pôr aromáticas e vamos pôr flores, porque nós devemos ter sempre flores junto das nossas aromáticas e das nossas hortícolas, não porque seja uma esquisitice, mas porque elas nos vão atrair, são um bocadinho a chamada planta isco, elas vão nos atrair os insetos, se puderem vir aqui para este amarelo ou este cor laranja, já não vão aterrar no nosso tomateiro ou no nosso manjericão, e elas acabam por nos proteger um bocadinho as nossas plantas. Os cravos túnicos são das melhores plantas companheiras, porque são das que atraem mais tanto os maus como os bons. Portanto, tem essa vantagem. Portanto, eu gosto sempre de, nas floreiras, conjugar um bocadinho, se puder ter o tal sabor, cor e aroma, melhor. Vamos fazer isto em ponto grande, isto pode-se fazer em ponto pequeno. Temos que ter noção que cabem muitas plantas, mas não cabe um ilimitado delas. Por isso, o que é que nós temos que fazer sempre, qualquer que seja o tamanho do vaso? Eu acabei por não plantar este. Comecei com a conversa e depois fizeram-me com os 30 minutos e acabei por não fazer esta demonstração aqui. Mas eu também não é grave, porque pus a argila, pus o geotêxtil, a plantação vou fazer ali, que era o que eu ia fazer aqui. Portanto, ali vamos fazer tudo. Imaginem que isto já lá está, e aliás está porque se vê aqui o geotêxtil, e agora a partir daqui passamos para ali para não atrasar mais e conseguimos fazer este processo todo. Pode, com certeza. É. As aromáticas, exatamente igual, funciona como estufa. O único problema da Marquise abre as janelas, o único problema tem a ver com a polinização das plantas que têm fruto, como o tomateiro ou o pimento. Se nós tivermos um espaço completamente fechado, não é? Não tivermos insetos a entrar e a sair, podemos não ter fruto. Mas se for um espaço em que consiga abrir as janelas,
Sim, as aromáticas, sem problema nenhum. É quase uma estufa, não é? Muitas vezes até ficam melhores, porque estão protegidas depois e consegue ter todo o ano, por exemplo, manjericão, que cá fora muitas vezes não conseguimos. Pronto, então, desculpem lá ter saltado aquela fase, mas depois ponho-me a explicar outras coisas, mas não é grave. O que é que nós vamos pôr aqui? Vamos colocar aqui um pimento padrão, não é? Quer dizer, isto foi um bocadinho com as plantas que havia aqui disponíveis, tentei fazer uma composição para perceber a quantidade de plantas que pode levar uma coisa destas e os afastamentos e a forma de as plantar. Quando nós estamos a plantar algo desta dimensão e que vou ter plantas com alturas diferentes, eu vou ter que plantar um bocadinho por camadas. Primeiro vou pôr as plantas mais altas, que é o caso desta, que tem um torrão mais alto, porque o objetivo é que a planta fique à mesma altura que estava no vaso, nem mais enterrada, nem mais para cima, porque esta parte do colo da planta é onde ela vai fazer as trocas gasosas, é muito importante que não esteja aterrada. Se eu a deixo com o pescoço muito de fora, ela pode se desequilibrar e partir e corro o risco de depois perder a minha planta. Portanto, outra coisa importante é que as plantas devem ser sempre regadas antes de ser plantadas, que é o caso desta, que até está bastante bem regada, até vou ter que a espremer um bocadinho. Porquê? Porque a planta, quando eu a transplanto, sofre um stress. Por isso, é importante que ela esteja com o torrão bastante úmido, porque muitas vezes, se o torrão está muito seco, quando eu a rego, o substrato, que é mais fofinho, absorve mais água e a rega pode ficar mais irregular e a planta ressentir-se. Portanto, eu devo sempre regar as minhas plantas, não é imediato, uns minutos antes, não é? Porque não ficam a escorrer, mas umas horas antes, ou na véspera, a planta estar bem regada para termos todos os torrões das plantas. Isto para qualquer planta. A planta, antes de ser transplantada, deve estar regada, para lhe evitarmos aqui. Então, eu vou pôr aqui um pimento, aqui no meio. Uma planta, isto tem altura, não é? Isto tem altura suficiente para eu ter hortícolas, o que é bom. Isto tem uma grande altura. Eu aqui não pus tanta terra, tanto substrato, para não estar aqui a gastar imenso substrato, mas a ideia é que numa hortinha deste tamanho eu consigo ter plantas com alguma altura, que não consigo ter numa floreira baixa, não é? Esta é importante. Portanto, eu aqui neste espaço consigo ter um pimento e posso ter aqui estes tomateiros, já não estão assim tão grandes, por isso o que é que eu vou fazer? Eu agora vou colocar aqui também, podemos colocar uma berinjela, um bocadinho só para perceberem. Este torrão eu não o desfiz porque ele está muito, mas no caso das plantas estarem já com as raízes assim um bocadinho, temos que as soltar para estimular o enraizamento, para elas não estarem. Nas hortícolas isto muitas vezes não acontece porque são plantas que estão há pouco tempo em vaso. Mas se estivermos a falar de uma alfazema ou de uma almequer que pode já estar há uns meses largos no vaso, muitas vezes é mesmo preciso soltar as raízes porque o torrão está muito preso e elas estão muito enroladas. Portanto, eu vou colocar aqui estas plantas mais altas e agora, como as outras plantas são mais baixas, vou ter que pôr um bocadinho mais de substrato para depois então plantar as que vêm a seguir. Cá ver se eu consigo pôr assim de uma... Eu acho que vou precisar de mais substrato. Patrícia, só favor. Isto não vai chegar. Outra coisa que é importante é quando compramos uma floreira, é importante, às vezes as floreiras têm isso escrito, a quantidade de substrato que levam, porque é sempre mais do que nós estamos a contar. Ou seja, isto leva para aí 120 litros de substrato, uma floreira deste tamanho. E por isso, nós, para não termos, depois não ser uma grande frustração chegarmos a casa e não termos substrato suficiente, é sempre bom, se não sabermos, perguntamos. Neste caso, esta tem escrito, mas há algumas não têm. E é importante porque o substrato... Preciso. Porque isto leva muito. Eu já outro dia cheguei a essa conclusão. Desculpem lá. Agora, vamos pôr aqui. Diga? Se calhar. Consegue pôr aqui? No balde? No balde. No balde, porque eu agora vou ter que pôr as outras plantas. Pronto. Nós já, estas aqui tinham os torrões maiores, pusemos primeiro. Agora, vamos colocar aqui algumas aromáticas. Já também tem, vamos pôr aqui assim uma salsa. Olhem, por exemplo, esta que eu estava a dizer, esta tem que ser... Elas estão todas muito regadinhas, olhem, estão a ver? Portanto,
ideais para serem plantadas. Vamos pôr aqui a nossa. A ideia é que as plantas no fim fiquem todas exatamente à mesma altura. Por isso eu tenho que ter este cuidado de as ir plantando consoante a sua altura. Temos aqui uns orégãos também. Depois é assim, é um bocadinho, isto é para qualquer, estou a deixar sempre mais ou menos um palmo. Isto aqui temos a vantagem de que depois estas vão se desenvolvendo e o tomateiro vai crescendo. O tomateiro tem que ser, o pimento, a berinjela e o tomateiro têm que ser capados, ou seja, temos que lhes ir cortando os ramos mais baixos para quê? Para que os ramos maiores deem mais fruto, ou seja, interessa-nos intensificar a frutificação. Portanto, temos que ir fazendo uma seleção de ramos. Vamos pôr aqui então os orégãos. E depois a distribuição não tem grande ciência, é como nós quisermos. Agora estou a escolher as desta altura porque depois ainda vou ter que pôr outras de outra altura. As nossas cravos túnicos, que são absolutamente indispensáveis nas hortas. Podem ser cravos túnicos, como podem ser alfazemas, como podem ser petúnias, como podem ser amores perfeitos. É um bocadinho o que quisermos. Eu estas gosto muito porque elas funcionam muito bem. E estas flores, ainda para mais, são comestíveis, portanto, se quisermos pôr... Diga. Flores comestíveis. Podemos. Eu normalmente gosto muito dos cravos túnicos, exatamente por isso. Os amores perfeitos também, mas são mais de outono e inverno, não é? Portanto, é mais para uma horta de outono e inverno. Temos também as cravíneas, que eu também utilizo muito, porque também são as flores comestíveis. O cebolinho, as próprias flores do cebolinho acabam por ser comestíveis. Eu às vezes o que faço é que guardo uns cebolinhos que deixo florir, sem o cortar, porque as flores são muito boas para misturar com requeijão, para fazer manteiga de requeijão, coisa assim. E, portanto, cravos túnicos, amores perfeitos, cravíneas, a flor do cebolinho, as alfazemas, mesmo os cosmos, mas essas são mais altas, são umas flores, são muito bonitas para pôr à volta da horta e as flores também são comestíveis. Enfim, depois há assim uma série de chagas, aquelas cor de laranja, que podemos semear, as calêndulas, as maravilhas, que podemos também, porque depois nós podemos aproveitar este espaço e ainda fazer aqui umas sementeiras. Já não temos estes preciosismos de fazer aqui, mas aqui, pronto, queremos uma horta mais ou menos selvagem e no fim fazemos ainda aqui umas sementeiras. Vamos pôr, eu acho que numa floreira deste tamanho devemos pôr pelo menos 2 ou 3 ou 4 flores. Patrícia, pode-me só alcançar esse, por favor? Oh, meu Deus, eu só faço feedbacks. Vamos pôr aqui. Já se está a compor. Eu já vi aqui outro, um amarelo. Depois, claro que as plantas, as cores e as formas é como nós quisermos, não é? Não tem que ser simétrico. Eu sou arquiteta paisagista, portanto, depois tenho aqui estas deformações de andar aqui. Mas isto é um bocadinho como vocês quiserem. O que é interessante perceber aqui é a quantidade de plantas que levam uma coisa destas. Ou seja, nós, num espaço só, conseguimos ter a nossa salada de frutas, uma série de ingredientes para consumirmos em casa. Pronto, agora o que eu vou fazer é vou pôr um bocadinho mais de substrato, porque as outras plantas, tanto os tomateiros como os morangueiros, são mais pequeninos e eu vou precisar de mais altura. O que eu às vezes faço, agora, a meio, não vou estar a fazer aqui só para não demorarmos mais tempo, o substrato é muito fofo, tem muitos espaços vazios. E interessa-me que quando acabo de plantar esteja tudo muito bem regado. Por isso eu a meio da plantação às vezes rego, deixo abater o substrato e continuo a colocar. Porque senão muitas vezes o que acontece é que no dia seguinte eu vou ter que voltar aqui para pôr mais substrato. Esta floreira tem aqui estes travões que impede que ela alargue, o que é bom. Agora solta. Vamos espalhando. Temos de ter o cuidado de... Agora ela ainda não está, mas quando ela está exatamente toda à mesma altura de calcar, interessa-nos que a planta fique agarradinha ao substrato. O objetivo é que daqui a uns tempos nós não consigamos perceber onde é que é o torrão e onde é que é o resto. Vamos continuar a pôr. Isto leva imenso. Olha para isto. Como veem, é que eu estava a dizer, isto leva para aí 120 litros. Eu já fiz esta floreira outro dia em Braga e foram para aí 120 litros de substrato, ou seja,
é considerável. Mas é sempre, tenham noção que é sempre mais do que nós estamos a achar. Portanto, não esqueçam lá a ideia de levar aqueles saquinhos muito pequeninos de substrato, quando estamos a falar de floreiras grandes, porque aquilo leva muito mais do que nós pensamos. Então vamos pôr aqui então o tal tomateiro, que agora já temos a altura para ele. Eles estão muito tenrinhos. Não tenham tendência de pôr vários, mesmo porque ele vai crescer. O que vai acontecer aqui é que eles vão crescer a ritmos um bocadinho diferentes, porque estão em estados de desenvolvimento também diferentes. Depois, o que é que eu posso pôr aqui também, para compor a coisa, são umas alfaces. Deixa cá ver, se eu não as parto. Pronto. O que eu estava a dizer há bocadinho, elas são pequeninas, portanto vou aproveitar que tenho aqui e vou pô-las mais ou menos a um palmo uma da outra. Também não vou pôr só uma, posso pôr ali umas do outro lado. Isto são apenas exemplos, não é? Eu agora podia chegar aqui e fazia uma sementeira de rúcula no espaço vazio e ficava com a coisa composta. Vamos pôr aqui mais umas alfaces. Ainda posso pôr aqui mais. Eu aqui, até agora, só estou a pôr plantas anuais. Ou seja, isto o que me acontece é que esta floreira, esta horta, no outono, tudo isto vai desaparecer. Eu posso inverter um bocadinho a coisa e não querer que isto seja só anual e introduzir, por exemplo, aqui um tomilho. Olhem, aqui está um exemplo. Esta não foi regada e está completamente palha. Ou seja, isto devia ser regado porque senão isto fica quase, não entra a água quando eu regar. Vou ter que soltar bastante. Mas isto é a diferença, isto são plantas anuais, isto são plantas perenes. Portanto, isto é uma planta para que chegar a este tamanho já está aqui há bastante tempo. Portanto, vamos soltá-la e eu aqui então posso misturar e fazer e assim já, se eu tiver aqui umas tantas plantas perenes, eu no fim, à medida que estas hortícolas e estas aromáticas vão acabando o seu ciclo, não vou tirar este substrato todo, porque é muito grande, mas vou tirar uma parte superficial, vou pôr humus, ou se eu fizer compostagem, vou pôr o meu composto e fazer então as novas plantações e as novas sementeiras. Para o ano que vem, na primavera, então se calhar isto dá-me para um ano inteiro, mas aí eu vou ter que renovar o substrato. Se calhar não todo, mas metade, tirar tudo e renovar. E estas que são perenes, tenho que as tirar, as dividir e posso torná-las a plantar. Pronto. Ou seja, uma horta e um jardim dá sempre algum trabalho, não é? Essa também é a ideia que... O que é que acontece? Acontece, isto parece estar aqui muito em cima, mas este vai crescer e isto é uma planta pendente, ou seja, ela vai crescer para baixo e este vai para cima. Elas não vão empatar uma com a outra. Ainda posso pôr aqui, se me apetecer, alguns morangos. Os morangos não gostam muito de estar com as folhas na terra, portanto convém pô-los aqui na bordinha para depois os podermos puxar para fora. Eles também vão crescer. Isto pode estar no exterior. Isto pode apanhar chuva. Se apanhar chuva até é bom porque não temos que nos preocupar tanto com a rega, não é? É um bocadinho isso. Estes torrões dos morangueiros estão mesmo a desfazer-se. Dentro de casa só junto à janela. Estamos aqui a falar de plantas que precisam de sol direto mesmo para se conseguirem desenvolver. Uma marquise resulta bem. Resulta muito bem porque é quase o que eu digo, é quase uma estufa. Vou buscar aqui mais substrato. Portanto, agora a ideia é enchermos isto tudo. Esta floreira é engraçada porque nós regamos e isto tem aquelas coisas como os autocolismos, não é? Vai subindo e nós depois só temos que regar outra vez quando o nível baixar, ou seja, dá-nos uma indicação. Agora já há uma série de floreiras assim com estes sistemas que nos facilitam um bocadinho a vida. E agora como é que se trata uma horta destas? Como eu estava a dizer há bocadinho, se usarmos um substrato para hortícolas, não temos que nos preocupar com a fertilização, porque ele já vem fertilizado. Se não, vamos ter que intensificar a fertilização assim que estas frutas começarem, que os frutos começarem a dar, tanto os pimentos como os tomateiros, como as berinjelas. Outra coisa que temos que fazer é tutorar, ou seja, todas estas plantas, este já vem aqui com um tutorzinho, são plantas que trepam, então temos ali aqueles pauzinhos de bambu, vamos ter que os prender e que os fazer crescer por aqui fora. Depois, as aromáticas, se não as consumirmos, vamos ter que as podar, porque elas são plantas que, se não elas gostam de ser podadas, são plantas que naturalmente são podadas.
Depois há uma série de fertilizantes naturais que nós podemos usar e pesticidas naturais, como por exemplo as cascas de ovo. As cascas de ovo são uma excelente fonte de cálcio. Se os tomates estão com aquelas que têm tendência para rachar, para fazermos com que a estrutura dos frutos seja melhor, podemos adicionar casca de ovo. Também é um excelente repelente para lesmas e caracóis, porque elas não gostam de andar em cascas de ovo, tal como nós não gostamos de andar com os pés em cima das conchas na praia, não é uma coisa agradável. Para elas também não. Portanto, as cascas de ovo trituradas, até misturadas com borras de café, são um bom repelente para esse tipo de bicharada. Depois temos as borras de café são um excelente, ou seja, elas em vez de um substrato acidófilo, eu posso pôr borras de café. Borras de café baixam o pH do solo. O nosso pH fica mais ácido. Portanto, se eu incorporar nas roseiras, nas hortênsias, nas camélias, nas azáleas ou nas urzes, elas vão nos agradecer. Porque, e é uma coisa barata, não é? Agora, depois cápsulas é mais difícil, mas pronto, vamos ter que abrir as cápsulas e pôr. Outro grande amigo da nossa jardinagem é o bicarbonato. O bicarbonato usa-se para muitas coisas, ele afasta formigas, ele afasta bichos. Se nós pusermos nos carreirinhos das formigas o bicarbonato, nas ervas daninhas. Também, se queremos o tomate mais doce, podemos pôr um bocadinho de bicarbonato à volta e regar, e acaba por tornar o tomate mais adocicado, e portanto é também uma coisa muito fácil de termos. Outra coisa importante também podemos usar a aspirina. Se nós, quando estivermos a plantar o tomate, os hortícolas, pusermos uma aspirina no fundo do vaso, a imunidade da nossa planta vai ser maior, ou seja, ela vai ser mais resistente. Também podemos triturar aspirinas, misturá-las em água, pulverizarmos, é quase um ácido acetilsalicílico, não é? Portanto, protege-nos a nossa planta também de forma natural. Portanto, há muita coisa. As cascas de banana trituradas, há quem enfie as próprias cascas de banana, eu acho que é uma coisa um bocadinho feia, mas se colocarmos as cascas de banana em água durante uns dias e depois coarmos a água, tem todos os nutrientes, tem cálcio, tem magnésio, é excelente para as plantas, é também um fertilizante natural e muito simples de usar. Depois pronto, começam a aparecer pulgões e aquelas bichezas. Podemos ter uma receita que eu já dei mais do que uma vez, que é 1 litro de água, uma tampa de detergente amarelo da louça e uma colher de sopa de álcool. Pulverizamos pulgões, aranhiços, cochinilhas. É um bom herbicida natural. Depois temos de ter o cuidado de lavar as nossas hortícolas, não é? Mas como aquilo é detergente da louça, nós também lavamos habitualmente, não é uma coisa. Uma colher de sopa. Há quem seja mais ecológico e isto pode-se fazer com o sabão azul e branco. Ou seja, faço uma saponária, lasco o sabão, deixo ferver durante bastante tempo, espero que arrefeça e utilizo também. Faz o mesmo efeito. Mas eu sou um bocadinho mais preguiçosa, quando vejo os bichos, vou lá, ponho o detergente e faço logo. A saponária implica que a pessoa faça aquilo com alguma antecedência para depois... É pulverizar. Às vezes, quando as plantas estão muito atacadas, quer dizer, convém sempre tirar o máximo da parte da planta doente e convém também, se é muito atacada, às vezes eu molho num algodão ou num pano e limpo mesmo. Quando é aquela cochinilha, lapa, que é muito chata, que está colada aos calos. Sim, exatamente. A laranjeira é terrível. Os citrinos são terríveis. É isso. Eu muitas vezes faço isso, às vezes tenho com aqueles esfregões verdes de um lado, amarelos do outro, com aquela parte verde, tem que esfregar, porque as folhas depois começam a ficar pretas. Depois, com a laranjeira não dá, com plantas pequeninas, e nos calos às vezes faço isso. Depois o que acontece é que elas criam a tal fumagina, as folhas ficam pretas, a planta deixa de fotossintetizar, começam-lhe a cair as folhas e morre. Portanto, temos que atacar nos citrinos. Se é uma laranjeira muito grande, se calhar terá que ter outro tipo de tratamento já mais profissional, não é? Porque estamos a falar de uma coisa muito grande e não é difícil de chegar... E aí, porque os citrinos são árvores extraordinárias, mas que são atreitas a uma série de pragas e doenças. É como as roseiras, são maravilhosas, mas depois aquilo tudo lhes acontece. E por isso são plantas um bocadinho mais sensíveis. Não sei, já estou mesmo dentro do tempo. Não sei se tem dúvidas, se foi útil, se foi o que estavam à espera. E, portanto, diga.
Sim, as moscas brancas. Isso também dá. O bicarbonato também é ótimo. Para as lagartas também é tira e queda. A mosca, isso também dá. O spray com o detergente e com a álcool e não sei o quê, se pulverizar tudo, ela começa a desaparecer. Agora, é chata. A mosca branca é daquelas coisas mais complicadas de acabar. Muito obrigada. Em pó. Este aqui que eu estou a dizer é em pó. Ele também se pode diluir em água e aplicar e também é um excelente, quase que herbicida natural. Também podemos pôr, são 4 colheres de bicarbonato para 5 litros de água. Bicarbonato, sopa. Desculpe. Não, bicarbonato não faz mal. Eu ponho bicarbonato nas aftas, não é? Portanto, é uma coisa que não... 5 litros para 4 colheres de bicarbonato. Não é prejudicial à saúde. Pulveriza-se. É. Eu não tenho nenhuma evidência que isso seja verdade. Há imensa gente que fala nisso. Eu tenho os coentros ao pé da salsa. A única coisa que acontece é que os coentros são uma planta muito mais sensível. Os coentros ao pé de qualquer outra planta, eles vão sempre ser mais sensíveis. E eu acho que as pessoas associam um bocadinho, porque é assim, há as plantas companheiras e as plantas antagónicas, aquelas que não se podem juntar. Por acaso eu esqueci-me de dizer, no blog da revista, que se chama www.revistajardins.pt, nós temos lá as tabelas das plantas antagónicas e das plantas companheiras, ou seja, que são plantas que não se devem pôr em conjunto no mesmo, ao lado umas das outras. Nenhuma destas é o caso, não é? Estas todas foram escolhidas porque se dão bem, mas a salsa e os coentros não são plantas antagónicas. Mas há muito, eu acho que é um mito, sinceramente acho que é um mito, porque não há... A única evidência que eu tenho é que se eu tiver no mesmo vaso, a minha salsa está assim, os meus coentros estão assim. Mas isso é porque eles são, de facto, uma planta mais sensível. Diga, agora não percebi só. Ai, não foi. Não sei se há mais alguma... As cinzas também são boas. As cinzas são boas exatamente até para afastar as lesmas e os caracóis e esses bichos, que são superfícies em que eles não gostam muito de andar. Aquilo que eu disse há bocadinho das cascas de ovo também se pode utilizar exatamente com as cinzas. E são boas para aumentar a drenagem também, quando os substratos são muito compactos. Também. Há uma série de receitas caseiras. Não, como fertilizantes não. Ajudam na estrutura do solo, não é? Porque fica mais levezinho. Eu tenho aqui 3 perguntas de 3 clientes que estão online. A senhora Deise Quinta quer saber se sempre quis plantar pequenas árvores frutíferas em vasos, mas tem receio. Quais são os mais recomendados? As árvores mais fáceis para ter em vaso são exatamente os citrinos, as pequenas laranjeiras, os limoeiros. A romanceira também se dá bastante bem em vaso. Há quem tenha bons resultados com a figueira e temos a oliveira. São um bocadinho as nossas árvores mais mediterrânicas. A senhora Carla Peralta, uma sugestão para gota a gota para o mini garden quando não há ponto de água na varanda. Pois, a sugestão é ter um recipiente de água, não é? Ter uma bomba onde se liga, como aquelas dos aquários, ou assim, onde se liga a água. Esse é um problema que muitas vezes nós temos. Mas é arranjar um recipiente onde consegue depois ligar o programador e que tem que ter o cuidado de ir enchendo com água. E a senhora Helena Guerra pergunta o que é o geotêxtil. O geotêxtil é uma malha, uma fibra, que se compra em rolo, que é um bocadinho, tem aquela estrutura dos antigos filtros do café, das máquinas, e que nos vai servir de filtro exatamente entre o substrato e a argila. Vende-se em rolo e é muito fácil, é só escolher um que tenha alguma porosidade para não ser completamente impermeável. Tem mais alguma questão? Ali a entrada parece um regador com uma garrafa de 1 litro para ir com água. São aqueles bicos doseadores, por acaso não temos aqui nenhum. Isso é uma boa solução quando vamos de férias, não é? São uns bicos em que se encaixa a garrafa com água em cima, de cabeça para baixo, e que depois nós doseamos ali a quantidade de água que vai caindo. Ou seja, é um sistema de gota a gota caseiro, não é? Podia ser. Sim.
Teria que ter 2, provavelmente. Isso, Exatamente. seria mais do que um, provavelmente não é? aqui. E também dependendo do tempo, não é? O tempo que nós vamos estar ausentes. Isto aguenta 3, 4, 5 dias. Depois também não aguenta mais, podíamos ter um bidon. Mas para aqui teria que ter, por exemplo, 2 garrafas de 1,5 litro. Depois aquilo doseia-se lá e garantia perfeitamente a rega. Depois, se for um vaso mais pequenino, pomos as garrafas mais pequeninas. É um bocadinho... Mas é um bom sistema. Há uns de plástico, há uns até de cerâmica, de barro, ou seja, aqueles não é cerâmica, é barro, que eles próprios absorvem água. Há depois de vários tipos e é uma ótima solução. Não sei se tem mais. Agradeço a vossa presença, agradeço a presença de Teresa Chambel e espero que tenha sido útil para os clientes que estão online e os clientes que estão presentes, está bem? Obrigada. E bom dia. Obrigada mesmo.